Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. E me parece que a nossa geração, a nossa sociedade, começa a contemplar cada vez mais os sinais deste evento gigantesco, grandioso, que marcará toda a humanidade. O fim do mundo, o fim dos tempos. E o texto que eu escolhi para falar sobre isso, dos tantos que a Bíblia tem, foi o de Mateus, o sermão de Jesus chamado Sermão Escatológico. Um sermão que fala dos tempos e dos dias do fim. E Jesus tratou isso com os seus discípulos. Eles já conheciam as profecias de Daniel, e eles sabiam que ia haver um fim, e eles indagam, ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor para responder que o próprio Cristo, o próprio Messias. E eles vão perguntar: mestre, quando se sucederão essas coisas? Que sinais haverão da sua volta? Então Jesus, ele não data com precisão o tempo do fim. Muitos foram conhecidos na história por determinar, por datar o dia, a volta de Jesus, e quebraram a cara. Muitos pastores, denominações ao longo da história da igreja, eles quiseram datar com precisão o dia exato da volta de Jesus, e a maioria deles falharam, porque Jesus, ele não precisou, ele não disse a data exata, entretanto deixou sinais. Então ele fala isso para os discípulos, ele responde dizendo: a volta ninguém sabe, mas eu deixo aqui uns sinais, e quando vocês notarem o acontecimento, o cumprimento destes sinais, então vocês saberiam que o fim está próximo. E eu quero falar um pouco com vocês. Dentro dos sinais, para vocês saberem um pouco sobre escatologia. Escatologia é a doutrina que estuda o fim dos tempos. Na escatologia há duas categorias de sinais da volta de Jesus. A primeira categoria são os sinais de certeza. Segunda categoria, os sinais de proximidade, de iminência. Primeira categoria de sinais mostraria a certeza que Jesus viria. Quando víssemos esses sinais, teríamos certeza que aquilo que ele falou sobre a sua volta, sobre o fim do mundo, aconteceria. Temos certeza que o mundo vai acabar, que o fim vai chegar, que Cristo retornará. É o que ele tratou nos versículos anteriores aos que eu li. Dos versos 1 ao 14, Jesus está tratando do fim dos tempos. Ele está dando alguns sinais, só que ele dá os sinais de certeza. Quais são esses? É os que nós estamos vendo ao longo dos séculos. Nação se voltando contra nação, reino contra reino, terremotos, pestes, fomes, multiplicar-se do engano religioso. Então esses sinais são sinais de certeza. Então quando nós vemos a pandemia do coronavírus, é um sinal do fim? É um sinal do fim. Que sinal é esse? Pestilências. O fim seria marcado por um período de intensas e sucessivas pestes, pragas, epidemias. O fim seria marcado por abalos sísmicos na terra. Haveria uma quantidade de terremotos em intensidade muito grande, porque ele falaria de terremoto. A terra seria assolada também por fomes. Hoje, quase 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. E isso por causa de inflação, governos totalitários, aquecimentos globais, tragédias na natureza, fome. Fala também de nação contra nação, reino contra reino, conflitos armados, conflitos militares, guerras civis, guerras de toda sorte, são sinais também. E, como eu disse, epidemias. Só que quando nós vemos esses sinais, vimos maremotos, vimos o tsunami que teve há alguns anos atrás, e tantas coisas acontecendo na sociedade, muitos olham para isso e dizem: pronto, Jesus está voltando.
não necessariamente estes sinais significam que está próximo. Esses sinais estão na primeira categoria, são sinais de certeza. A pandemia do coronavírus, os furacões, essas coisas todas mostram para nós, é certo que ele virá, que o que ele falou é verdade, que o que ele falou está se cumprindo, ele vai voltar, fato. Agora, do verso 15 em diante, que é o tema que eu li, que eu quero tratar, Jesus vai tratar da segunda categoria de sinais, não mais a de sinais de certeza, mas os sinais que quando víssemos, que quando acontecesse, aí significaria que a volta dele está próxima, bem perto, muito perto. Quais são as categorias, quais são os sinais de proximidade, de iminência? Está muito próximo. São pelo menos 2 sinais. Paulo vai dizer ele na segunda carta aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam aflitos, pensando que Jesus já havia voltado. Estava circulando uma carta em Tessalônica e algumas profecias dizendo que Jesus voltou, e os crentes de Tessalônica não viram, ficaram lá esquecidos e não contemplaram a volta de Jesus. Paulo vai corrigir esse engano, escrevendo a sua epístola, as suas 2 epístolas aos Tessalonicenses. E boa parte da epístola ele trata da volta de Jesus. Aí Paulo vai dizer o quê? Ninguém se engane. Isso não acontecerá antes que... Isso não acontecerá o quê? O que não acontecerá? A volta de Jesus não pode acontecer antes que 2 sinais vão preceder ela. Aí Paulo vai dar os 2. Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então Jesus não voltou, Tessalonicenses. Por quê? Não houve ainda a apostasia global, mundial, e nem se manifestou o homem do pecado. Esses são 2 sinais que quando ocorressem, vocês poderiam ter certeza que o fim está próximo. Que sinais são esses? E aqui Jesus vai tratar dos 2, mas vai dar mais ênfase em um: a manifestação do homem do pecado. O que é isso? O maior sinal da volta de Jesus, o sinal que quando víssemos, estaria evidente que a volta está muito perto, seria a ascensão, o aparecimento do anticristo, a ascensão de um homem, de um líder político, militar e religioso, que governaria o mundo, governaria a terra, governaria de forma global, o mundo todo, que se opusesse a Deus e aos princípios cristãos. Quando este homem, que é o sinal de iminência, aparecer no cenário mundial, então nós teríamos certeza, estaríamos certos que o fim está bem perto. E é o que Jesus vai tratar aqui. Ele vai começar a falar a segunda categoria de sinais, verso 15: quando pois virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, até aí. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Bom, Daniel, caso você não saiba, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você quer saber se houve o Apocalipse no Antigo Testamento, é o profeta Daniel. Daniel também profetizou, através das suas 70 semanas, o fim. Profetizou períodos que dariam até o tempo de Jesus. Mas também viu o fim do fim. Ele profetizou também o final e a consumação de todos os séculos. O tempo do fim, o fim do mundo. E Daniel, ele faz uma profecia dizendo que quando vocês vissem isso, saberiam que o fim está próximo. Qual é? Quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, está próximo o fim.
O que seria o abominável da desolação no lugar santo? Lugar santo aqui fala do templo. O templo, o famoso templo de Jerusalém. O de Salomão, que foi destruído, reconstruído pelos os judeus que voltaram do cativeiro e agora restabelecido por Herodes. Quando vocês vissem algo abominável dentro do templo que é sagrado, vocês saberiam que o fim está próximo. E como essa profecia pode ser vista? Pelo menos de 3 formas. Primeiro, ela se cumpriu quando Antíoco Epifânio, no século II antes de Cristo, invade Jerusalém, toma o templo, ele ergue um altar lá e profana o templo, oferecendo vísceras de porcos. O porco é um animal imundo, impuro para o judeu. Então Antíoco Epifânio entra no templo e profana. Quando vê o abominável da desolação, ou quando virdes algo profano dentro do templo, vocês saberiam que o tempo está por fim. Então se cumpriu primeiramente no século II a.C., quando esse rei entra e profana o templo oferecendo porcos. Segundo, se cumpre quando o general Tito invade Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e destrói a cidade e o templo. Mas Daniel vê mais adiante o cumprimento dessa profecia na terceira fase, na fase final. Quando vocês virem algo abominável dentro do templo, vocês vão saber que é o fim. O que é algo abominável? O templo foi destruído no ano 70, nunca mais vai ser reconstruído. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que vai se levantar o filho da perdição, de modo que ele vai se assentar no templo, reivindicando, arrogando ser o próprio Deus. Como é que ele vai sentar no templo, se o templo está destruído? Aí é que entra a escatologia dispensacionalista. A nossa escatologia é amilenista, depois eu te explico o que se trata. Ela entende o quê? Que o terceiro templo, o templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Por isso aquele conflito entre judeus e palestinos, árabes, o tempo todo, por aquele pedaço de terra para ser reconstruído. Então o anticristo se levanta no poder, invade Jerusalém, toma o templo e vai fazer a adoração, capital da adoração mundial a partir dali. O que Paulo quer dizer então? Pastor, se Antíoco Epifânio entrou no templo, Tito destruiu o templo, por que então a última profanação não vai ser no templo? Presta atenção. Quando o templo é destruído no ano 70, ali Jesus está pondo fim na ordem levítica, na ordem sacerdotal, na ordem cerimonial. Acabou rituais, acabou o judaísmo, acabou a guarda de dias, dieta de alimentos, acabou o sacrifício animal. Tudo foi cumprido em Cristo, acabou. Agora se instaura uma nova etapa. A igreja do Antigo Testamento passa o bastão para a igreja do Novo. A igreja do Antigo, formada só de judeus. A igreja do Novo, judeus e gentios se unem. Agora é o tempo da igreja. De modo que o termo grego de 2 Tessalonicenses para templo, quando fala, e o filho da perdição se assentará no templo, a palavra grega é naos. Paulo, em todo o Novo Testamento, quando usa a palavra naos, ele está querendo dizer igreja. Igreja. Então, qual é o maior sinal da volta de Jesus? É quando o anticristo aparecer, se erguer, tomar o poder, e quando ele tomar o poder da igreja, quando ele liderar a igreja, quando ele se disser Senhor da igreja, quando a maioria dos cristãos do mundo todo, os cristãos falsos, os cristãos apóstatas,
darem a Ele adoração, reconhecerem Ele como um representante de Deus, então, esse é o maior sinal. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.